Olá, meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal 24 FPS Brasil. Finalmente assisti a dois filmes que eu estava querendo muito ver. O primeiro, por conta do trailer, me deixou numa vibe muito grande. Estou falando de The Old Guard. E o outro filme era o 7500, que era também um filme que prometia ser um bom filme. Eu assisti os dois e vou te contar o que eu achei deles. Bom, mas antes de começar, eu já vou pedir que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, e já ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Bom, eu já tinha gravado um vídeo aqui para o canal para falar sobre The Old Guard, um filme que o trailer me deixou com a vibe lá na estratosfera e eu achava que ia ser um excelente filme. É um filme que provavelmente iria contar uma história de vários personagens interessantes e que ia ter muita ação. Então, quando o filme chegou oficialmente lá na Netflix, eu fui lá assistir, né? No dia que lançou, sentei e fui assistir. E esse é um filme baseado nos quadrinhos, né, de Greg Rucka, e inclusive foi ele que escreveu o roteiro. E depois que eu terminei de assistir, eu entendi a declaração dele, né, porque depois que você assiste The Old Guard, fica a sensação de que faltou algo. O roteiro, ele não é um roteiro muito bom, é um roteiro, inclusive, eu achei muito simplista e que deixou muita coisa no ar, deixou muita coisa sem explicação. Sabe aquele filme que você assiste e fica uma série de perguntas no ar? The Old Guard segue essa receita. E provavelmente foi feito de propósito, né? O Greg ele deve ter feito isso porque logo depois que o filme foi lançado, ele até brincou, deu uma declaração dizendo de forma muito descontraída que tudo seria explicado se The Old Guard tivesse uma sequência. Então, provavelmente, isso aí deve ter sido uma jogada de marketing para que The Old Guard 2 tenha uma continuidade. E parece que funcionou. Tudo indica que vai ter o segundo filme. A maior questão do filme The Old Guard é a questão da imortalidade. Só que até isso ficou algo meio sem explicar direito, porque ninguém sabe quantos anos eles têm, se são séculos, se são milênios. Pelo que é explicado no filme, a qualquer momento eles podem morrer, ou seja, eles são imortais, mas eles ao mesmo tempo têm vida útil. É como o gato, 7 vidas, né? Mas ninguém sabe. A última vez que eles sofrerem uma morte pode ser a última. Isso é algo que ficou confuso, porque nem eles mesmos sabem o momento que vão morrer. Então eles podem morrer e não acordar mais, porque não é uma coisa que essa equipe controla, né? Essa equipe de imortais. Uma das coisas que mudou um pouquinho em relação aos quadrinhos foi a expansão do personagem interpretado por Chiwetel Ejiofor. Ele faz o papel de um ex-agente da CIA chamado Copley, e nos quadrinhos ele é simplesmente um recrutador da CIA e trai a equipe de imortais. Mas no filme ele é uma figura mais empática e depois se descobre, né, o porquê dele se aproximar dessa equipe e depois, de uma forma muito sutil, acabar traindo, né? O vilão, na verdade, do filme, que é um CEO de uma empresa de tecnologia chamada Merrick, que na verdade ele quer conseguir descobrir qual é o segredo da imortalidade deles, para poder tentar vender isso, né, como uma espécie de pílula da juventude. E o Merrick ele é interpretado pelo Harry Melling. Você não lembra dele? Ele fazia aquele primo cabuloso, né, chato do Harry Potter. E ele no filme não faz um vilão que deveria meter medo, né, na equipe. É apenas um vilão, parece aqueles vilões de fase de videogame, né? Um vilão intermediário, porque na verdade o vilão principal, ou pelo menos a maior traição, parte de dentro da equipe. E é uma coisa que depois também fica meio não tão bem explicado, mas faz com que a equipe meio que se mobilize para tentar, de alguma forma, punir essa traição. Provavelmente a coisa mais emocionante de The Old Guard, além das cenas de luta, é o fato de que
ter um elenco imortal significa que a história pode essencialmente ocorrer em qualquer período de tempo, visto que no filme foi relativamente leve, visto que no filme a gente consegue ver algumas cenas de flashback, né? Vendo alguns personagens no passado, como é que eles se encaixam no presente. E isso pode gerar, provavelmente, o pontapé inicial para o próximo filme. Inclusive, um dos personagens que no passado foi dado como morta, reaparece e tudo indica que ela deve ser reapresentada no segundo filme. Mas acontece o que acontecer, The Old Guard com certeza mudou a maneira como as pessoas veem super-heróis e provavelmente será um ponto de discussão por muito tempo. Algumas pessoas vão dizer que gostaram, outras que não gostaram, outras que é um filme revolucionário, até porque está trazendo mais uma heroína. Os homens, de certa forma, ficam em segundo plano. E parece que a tendência é essa para a próxima década. O empoderamento feminino está trazendo, sim, novas heroínas. E eu acho que isso é uma boa. Eu acho que isso faz com que a gente possa ter uma diversidade maior. Porém, The Old Guard me decepcionou. Eu imaginava que seria um filme, claro, comercial, mas que ele pudesse ser mais interessante de se assistir, não só apenas a pancadaria. A história ela não convence, daria para fazer um roteiro melhor, mas pelo visto eles preferiram ir cozinhando um pouquinho o filme para vender uma continuação. O segundo filme que eu assisti, que foi um filme do Joseph Gordon-Levitt, que se chama 7500, e eu não sabia porque esse filme ele tinha esse nome, e aí eu descobri que 7500 na verdade é um código dado pelo piloto de um avião para a torre de comando quando existe um ataque terrorista. E basicamente esse é um filme, não vou dizer filme B, porque fica parecendo que filme B é um filme ruim, mas é um filme de baixo orçamento, é B nessa questão. Porém, é um filme que me impressionou muito. Eu fiquei tenso praticamente do início ao fim do filme. Tem muita gente que não gostou, mas eu gostei muito do filme, eu gostei muito da história e eu gostei muito da forma como foi filmado. O filme ele se passa num voo de Berlim para Paris e é a estreia de um diretor alemão chamado Patrick Verhoeven, que fez junto com a Amazon, né, uma coprodução alemã, austríaca e americana, e que foi estrelado pelo Joseph Gordon-Levitt. É um filme que ele é contado praticamente em tempo real. É muito parecido com, se você já assistiu 24 horas, o voo, que deve ter uma duração mais ou menos de 2 horas de Berlim para Paris, é mais ou menos o tempo do filme. Ou seja, tudo acontece em tempo real. E o Gordon Levitt, ele faz o papel de um copiloto chamado Tobias Ellis. Ele é um piloto norte-americano que vive na Alemanha com sua namorada, que é turca, e a sua namorada, ela trabalha como aeromoça, e os dois estão nesse voo, e de repente um grupo de terroristas eles entram no avião, né? A gente acompanha durante o filme, através das câmeras de segurança do aeroporto, desde a chegada desses terroristas, como é que eles arrumam as armas improvisadas, como é que eles embarcam, tudo como se fosse real, né? Se você se imaginar como alguém que está assistindo tudo, como se fosse policiais, por exemplo, acompanhando toda a trajetória do desenrolar, né, dessa invasão terrorista, você consegue sentir na pele toda a tensão, desde o momento da entrada dos terroristas no aeroporto até o momento em que eles tentam invadir o cockpit. Basicamente, o cenário principal é o cockpit do piloto. Então, quando os terroristas eles tentam invadir, eles conseguem invadir no primeiro momento, e aí depois o Tobias ele consegue fechar essa porta, enquanto outros ficam presos no avião. Então, no momento que os terroristas tentam invadir o cockpit, o Tobias ele consegue fechar a porta. Um dos terroristas consegue matar o piloto e o Tobias, ao fechar a porta, consegue imobilizar um dos terroristas e os demais ficam do outro lado da porta, ameaçando o tempo todo pela câmera que ele abra, porque vai começar a matar os reféns, e é uma tensão muito grande. Você se coloca
no lugar dos reféns, você se coloca no lugar do copiloto, que inclusive está com a sua namorada, né? Apesar dos terroristas não saberem, mas ela está lá, é uma das reféns, e em algum momento ele pensa em abrir a porta justamente para tentar salvar, só que ele sabe que se ele abrir, a coisa toda não vai ser muito bom, nem para ele, nem para os reféns, e ele tem que tomar uma decisão em relação a isso, e toda essa tensão faz com que você fique numa angústia que não tem tamanho, você fica muito, muito, muito tenso. E aí começa, de certa forma, também uma relação dele com um dos terroristas, que é um terrorista de 18 anos. Eu tenho que ressaltar que o Joseph Gordon-Levitt, ele é a única estrela do filme. Os atores que interpretam os terroristas, eles são bons atores, mas são desconhecidos do grande público. Então, eles conseguem interpretar muito bem os seus papéis. E esse é um filme que vai fazer você refletir como agir numa situação como essa, né? Porque é algo desesperador. Você dentro de um avião onde tem alguns terroristas ameaçando o tempo todo e você passa a acreditar, enquanto espectador, em tudo que está acontecendo ali. Você fica imaginando aquela situação e aquilo é muito angustiante, é claustrofóbico quando você tem algum problema de claustrofobia, você começa a sentir isso da forma como foi filmado dentro do cockpit. Então, é um filme que vale a pena ser assistido. Para mim, foi uma das grandes surpresas. Eu já vi várias outras pessoas falando, alguns críticos dizendo que é um filme de nota 3. Eu não acho. É um filme que não teve a intenção de ser um filme baseado em fatos, tentar trazer. Mas é um filme que teve a ideia surge de fazer ele num tipo documental, onde a câmera muito próxima, e a ideia era passar essa tensão e o espectador ele consegue captar sem problema nenhum. É um filme que provavelmente, pelo custo dele, com certeza consegue ofuscar muitas produções milionárias de outros grandes estúdios, inclusive como a Netflix, por exemplo. Então, se eu tivesse que escolher entre os dois filmes, eu acho que os dois filmes são bons, mas uma coisa para mim ficou certa. Eu já sabia disso e esses dois filmes me deixaram ainda mais certos de que dinheiro nem sempre resulta em excelentes trabalhos. Muitas vezes você tem baixo orçamento e consegue causar um impacto maior na audiência do que quando você gasta rios de dinheiro. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.